Eu quero falar sobre a nossa identificação. Aqui eles foram identificados como cristãos. Identificados. Reconheceram e viram neles, olha ali, os cristãos, aqueles que a gente chamava de os do caminho, eles são cristãos. Por quê? Olha, nós somos identificados pelo tipo sanguíneo, pelas impressões digitais, pela íris, pelo cabelo, pela arcada dentária ou, enfim, pelo código genético, o DNA. Somos identificados. Mas na vida espiritual, o novo nascimento nos leva à identificação com Cristo. Com Cristo. O texto relata o trabalho de evangelização desenvolvido na região de Antioquia, capital da província romana da Síria, terceira cidade do Império Romano, e na época tinha aproximadamente 500.000 de habitantes. Uma cidade quase do tamanho de Ribeirão Preto. Revela também que pela primeira vez os discípulos, então chamados de os do caminho, foram reconhecidos como cristãos. E no capítulo 9 de Atos, eu falei de Saulo de Tarso, capítulo 9, no versículo 1 e 2, está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, os discípulos eram reconhecidos, chamados assim, os do caminho. Saulo de Tarso perseguiu os cristãos, inclusive na morte de Estevão, né? Quando Estevão foi apedrejado, Saulo de Tarso estava lá, concordando literalmente com o seu apedrejamento e com a sua morte. E alguns historiadores dizem que aquele fato ali foi o ponto crucial para a conversão de Saulo de Tarso, quando ele viu a injustiça cometida contra Estevão e que era praticada contra os cristãos. Então não é à toa que no capítulo 9, quem é que ele encontra ali, com quem ele se depara ali? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é que ele estava perseguindo? Os discípulos. Mas Jesus disse que não. Se Jesus vivia neles, era Jesus quem estava sendo perseguido. Vejam como é que essas coisas são sérias e a gente precisa levar muito a sério. Nós vimos de manhã, estamos vendo o tanto que o povo se rebelou contra Moisés. Mas, na verdade, o povo não se rebelou contra Moisés, se rebelou contra Deus. Porque foi Deus quem colocou Moisés como líder do povo. Saulo perseguia os cristãos, mas Jesus disse para ele: por que me persegues? Então quem persegue um cristão, persegue Jesus, persegue Deus. Gravem isso, perseguem Jesus, perseguem Deus.